Olá, seja muito bem-vindo. O FPR Notícias começa agora. O programa Mais Médicos, que trouxe profissionais de fora para trabalhar na saúde, completou um ano e terá uma expansão. Veja na reportagem de Miguel Melo. A reunião marcou a nova etapa do programa Mais Médicos. Os coordenadores do programa na universidade apresentaram o projeto de ampliação para representantes do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde dos municípios paranaenses beneficiados. Desses 864 médicos, 700 são médicos cubanos, né? E o restante é brasileiros e médicos intercambistas, que são médicos de outras nacionalidades. Nós temos médicos italianos, temos espanhóis, temos portugueses, muitos argentinos. São médicos que normalmente falam, né, espanhol ou têm facilidade na língua portuguesa, então eles vêm para o nosso país participar do programa Mais Médicos. Além de ajudar a coordenar o programa, a relação da UFPR com o Mais Médicos é ainda mais profunda. O projeto ajuda na formação acadêmica dos futuros profissionais. A Universidade do Paraná fez adesão ao programa, então a Universidade Federal é a instituição supervisora do programa, é a instituição que supervisiona o trabalho desses médicos nos locais onde eles estão, através de uma supervisão e através de uma tutoria, através de relatórios mensais. Com a estratégia de ampliação, algumas cidades que antes não eram contempladas passarão a receber os médicos. Hoje no estado a gente tem cerca de 52 municípios que já trabalham, né, que já são habilitados, tem profissionais do programa. E a proposta com ampliação é ampliar para mais 10 municípios, além de ampliar o número de vagas. É o caso do município de Cascavel, que deve ter um aumento de até 4 vezes no número de profissionais recebidos pelo programa. Hoje o município de Cascavel tem 10 médicos do programa Mais Médicos e temos a possibilidade de ter mais 30 médicos. O auditório Gralha Azul, no campus Jardim Botânico, foi o local escolhido para o evento de divulgação das novidades no programa Mais Médicos para o Brasil. Além do aumento no número de profissionais e de municípios beneficiados, essa nova etapa também vai trazer a incorporação de um outro programa do governo. O Provab é um pouco diferente do Mais Médicos, mas passarão a integrar parte de um mesmo projeto. Num primeiro momento, são médicos brasileiros, né? Eles têm a opção de escolher até os municípios aonde eles vão. Num segundo momento vai abrir para os médicos estrangeiros e num terceiro momento abre então para os médicos cubanos para completar aí a vaga, completar o número de médicos necessário pelo pedido e pelo levantamento do Ministério, né, das necessidades dos municípios que fazem parte do programa. O resultado do SISU, Sistema de Seleção Unificada, bateu recorde. Foram mais de 2.600.000 inscrições. No Paraná, mais de 79 mil estudantes participaram do processo. E entre os cursos mais concorridos estavam Medicina na UFPR, com nota de corte de 822,94. Em segundo lugar, vem Engenharia Mecânica, seguidos de Engenharia Civil, Letras Português e Inglês e Direito. O câncer de colo de útero é o terceiro tumor mais frequente na população feminina. Se descoberto no início, a chance de cura é alta. E uma pesquisa aqui da UFPR, em parceria com o Hospital Erasto Gettner, tenta entender como é o processo da instalação da doença para alcançar a cura. Ela foi premiada em um concurso nacional. O trabalho da mestranda Marina Xavier conquistou o primeiro lugar do Prêmio João Paulo Ripper, do 17º Congresso Brasileiro de Patologia do Trato Genital Inferior. Os orientadores foram os professores Newton Carvalho e Maria da Graça Bicalho. Nossa participação nessa pesquisa é investigar genes que participam da resposta imune e cuja atuação inadequada poderiam estar contribuindo, né, para a evolução para estágios mais avançados, né, da lesão do colo do útero, que poderia evoluir em câncer. Então, assim, a nossa pesquisa é uma pesquisa básica, né, que ela poderá vir auxiliar a clínica, né, aos médicos clínicos, mas é uma pesquisa de construção. A pesquisa envolveu os sistemas genético e imunológico de pacientes com lesões que antecedem o câncer de colo de útero.
O objetivo era demonstrar quais delas teriam potencial de progressão para o câncer e analisar as possibilidades de retirada das lesões antes do desenvolvimento. O que os cientistas estão querendo saber é se você tem uma lesão dessa, se eu faço um tipo de exame e digo, olha, você tem que tirar essa lesão porque ela vai progredir. Ou eu faço o tipo de exame e o exame diz, não precisa tirar essa lesão porque o teu organismo vai resolvê-la sozinho. Que isso ainda não existe. O professor Newton explica que quase todos os casos de câncer de colo de útero têm ligação com o HPV, o papiloma vírus humano, que é uma doença sexualmente transmissível. Por isso, a prevenção é sempre o melhor remédio. O câncer do colo do útero, em 100% dos seus casos, está associado com HPV. Só que para existir o câncer do colo do útero, tem que existir o HPV, tem que ser o HPV de alto risco e tem que ser o HPV de alto risco que o organismo não mandou ele embora. E o organismo não mandou ele embora porque na maioria das vezes tem algum problema genético, imunológico. Uma pesquisa que exigiu trabalho conjunto na universidade. Isso é muito gratificante, porque é um reconhecimento de um trabalho que junta equipes de uma mesma instituição. A pesquisa é assim, ela se desenvolve e se fortalece quando existe essa união, essa colaboração de grupos, né, que se completam nas suas dúvidas e nas suas perguntas e possíveis respostas para essas questões. Você tem acompanhado na última semana aqui no FPR Notícias um pouquinho da nova programação da nossa TV. E um dos programas que vem repaginado é o Ciência. O Ciência aproxima você das descobertas científicas que melhoram a vida das pessoas e ajudam a natureza. Vamos conhecer o trabalho dos cientistas que estudam o combate a pragas. Desenvolvem métodos para aumentar a produção no campo e ajudar os agricultores. Descobrem o segredo dos alimentos para a saúde humana e cuidam também da saúde dos nossos companheiros. Zelam pela vida e procuram a receita da felicidade. O Ciência vai aproximar você do conhecimento científico, todas as segundas-feiras, às 9 da noite, na UFPR TV. A nova programação da UFPR TV estreia em fevereiro. A Tuboteca você já conhece, agora você já ouviu falar em Bibliotáxi? Esta é uma iniciativa de um aplicativo de táxi para levar mais leitura aos passageiros e taxistas. Muita correria e pouco tempo. A vida moderna nas cidades costuma ser assim. E as rotinas de trabalho e o tempo gasto no trânsito prejudicam outras atividades das pessoas, como a leitura, por exemplo. Pensando nisso, os coordenadores do aplicativo Easy Taxi decidiram instalar pequenas bibliotecas dentro dos veículos. Hoje, basicamente, 50% da frota de táxi de Curitiba estão com o Easy Taxi, né? Então, para a gente poder ter um controle, garantir um nível de qualidade no serviço, todos os táxis que têm bibliotáxi estão vinculados a Easy Taxi, né? E aproximadamente 20% da nossa base usa o bibliotáxi. Então, a gente pode considerar aí que hoje 10% da frota de táxi de Curitiba está utilizando o bibliotáxi, né? Então, caso a pessoa chamou o táxi pelo aplicativo e viu essa estrutura aqui no táxi, ela já pode levar esse material para casa, pode saber que é da bibliotáxi, pode ler com calma e pode devolver no táxi seguinte assim que ela tiver a possibilidade, né? A ideia veio de um jornalista de São Paulo, que procurou os responsáveis pelo aplicativo para difundir a ideia. O projeto ele nasceu em 2011, né, com o jornalista Gilberto de Menstai e o Movimento Catraca Livre. Então, o projeto iniciou no bairro da Vila Madalena, em São Paulo, inicialmente, com apenas um táxi, né, na época. Então, teve uma repercussão muito grande, as pessoas se interessaram bastante pelo projeto. Em 2013, ele fez um contato com a Easy Taxi, sabendo da existência do aplicativo e do crescimento, para poder capilarizar o projeto, né, em nível nacional. E aí, no caso, em abril de 2014, com a entrada da Livraria Saraiva, né, ela fez um aporte de 80 mil exemplares para o projeto. A gente pôde levar, então, o projeto para todo o Brasil e também Curitiba, né? O projeto é inspirado nas tubotecas, que são mini bibliotecas dentro dos tubos de ônibus de Curitiba.
A ideia é que a leitura não se limite ao tempo de trajeto, mas que o leitor possa levar para casa e devolver em qualquer outro carro participante. Uma das pioneiras a instalar o projeto dentro do veículo foi a taxista Zeni Chernoveber. Ela conta que sua busca por sempre melhorar a experiência do cliente nas corridas foi importante para que aceitasse se tornar um bibliotáxi. Eu sempre busquei novidades para o meu carro. Eu fui uma das primeiras a colocar a internet no carro, uma das primeiras a oferecer chocolate para o cliente em épocas de frio, a oferecer água, refresco, sempre para os clientes. A maioria das pessoas se assustam a princípio, porque tudo que é novo é diferente, assusta, mas depois eles começam a gostar. Isso vai de criança que pede para os adultos ou acompanhantes a ler, pede para, posso levar o livro para casa? Pode, porque muitos ainda não sabem que o sistema é, você pega no meu carro, você pode levar para casa, você pode devolver aqui na Easy Táxi ou em outro táxi que tenha esse serviço também. É um atrativo para o cliente, eles têm procurado bastante, assim, eles sempre pedem. O FPR Notícias está acabando, mas você pode acompanhar nossa programação também por meio de redes sociais. E agora você fica com uma reportagem especial para lembrar o legado de um dos maiores artistas paranaenses, Poti Lazarotto. Obrigada pela audiência, bom fim de semana e até mais. Tudo começou aqui, nesse barracão construído pelo pai de Poti. Na época, o local tinha o dobro do tamanho e aos poucos se tornou um importante ponto de encontro de intelectuais, autoridades, amigos próximos. E foi ali, no famoso vagão do armistício, que Poti conheceu o governador da época, Manuel Ribas. Quando o político viu o talento do menino nos desenhos, resolveu presenteá-lo com uma bolsa na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. A partir dali, Napoleão Potiguara Lazarotto, ou Poti, não parou mais. Estudou litografia em Paris, ilustrou livros, revistas. Dos 74 anos de vida, 60 foram dedicados à arte. 6 décadas registradas e guardadas aqui, neste apartamento onde Poti viveu seus últimos dias. Desenhos, croquis e rascunhos somam as 5.000 peças do acervo, mas essas não são as únicas obras deixadas por ele. O trabalho pode ser visto pelas ruas curitibanas e até mesmo pelo mundo, como na França ou na Alemanha. Só aqui em Curitiba são 46 murais. Ele estudava bastante, elaborava bastante esses desenhos. Embora o desenho dele fosse um traço rápido e fácil, sempre havia um conceito nos desenhos. E isso era muito bem elaborado. Tanto é que para os murais, quando eu fui fazer a pesquisa e eu tive acesso aos croquis dele, eram tudo muito detalhado. Então ele tinha essa questão da minúcia e a questão de contar várias histórias. O desenho foi a principal forma de expressão de Poti, mas ele também trabalhou com gravuras, murais, serigrafia, litografia. O último trabalho feito pelo artista foi um mural encomendado pelo Hospital de Clínicas. A obra retrata o processo do transplante de medula óssea e foi feita em comemoração aos 1000 transplantes realizados pelo hospital até 98. Apresenta as 3 fases dessa etapa. A primeira seria o paciente recebendo medula óssea, recebendo transplante. A segunda fase seria o local onde os médicos, e em especial o Dr. Pasquini, para quem for feita essa homenagem pelo Poti, estaria manipulando conjuntamente com seus colaboradores a medula. E a fase final, os 1000 pacientes comemorando esses milésimos transplante, apagando as velhinhas de aniversário desse transplante. Então, foi uma das últimas obras de Poti, e muito importante porque, além do reconhecimento que o Poti teve para com a gente, é uma obra de arte que, em alguns momentos, várias pessoas vêm até aqui para apreciar, e é um orgulho para a gente ter essas 2 obras dentro do Hospital de Clínicas, para apreciar e poder ter contato com elas. Com tantos trabalhos espalhados pela cidade e pelo Brasil, Poti foi um marco na cultura paranaense. O orgulho de ter nascido aqui pode ser visto na maior parte das obras. As carroças dos polacos, pinheirais e tropeiros são marca registrada do artista, simbolizam a história e a cultura local. Poti era um artista paranaense, entusiasta pela vida paranaense, pelas histórias do Paraná e principalmente por Curitiba. Era uma pessoa muito inquieta, ele explorava todas as técnicas que você pode imaginar,
as formas. Então, assim, ele, durante a sua carreira, ele explorou diferentes formas de expressão, sempre contando histórias locais. Histórias aqui do Paraná, histórias de Curitiba, mas com um enfoque também global. Então ele relacionava as coisas que aconteciam em Curitiba, que ele chamava da pequena aldeia, com as questões relacionadas com o mundo. Então podemos dizer que ele era um contador de histórias da terrinha. Os detalhes são muito comuns nas obras de Poti. O painel da fachada do Teatro Guaíra é um exemplo. Nele é retratado o surgimento e a evolução das artes cênicas por meio de referências ao dramaturgo Bertolt Brecht e aos escritores William Shakespeare e Arthur Miller. Motivos que levou Daniela a pesquisar e escrever sobre os murais de Poti foi a relação que ela e o pai tinham com o artista. Para ela, a simplicidade dele, por vezes, passava uma impressão errada. Ele tinha uma fama de ser uma pessoa bastante simplória e carrancuda, por causa daquele bigode, aquela cara fechada, mas é porque era um tipo que ele fazia. Na verdade, o Poti era uma pessoa bastante intelectualizada, ele lia bastante, então ele devorava livros. E as obras dele refletem isso. Ele tem uma série de referências, de imagens, de pessoas, de fatos históricos nas suas obras. E não só relacionada ao Paraná, ao Brasil. Acontecimentos mundiais que ele coloca na sua obra. Então ele fazia aquele personagem dele mais quieto, mais carrancudo, mas na verdade ele tinha um bom humor, né? Ele contava muita piada, ele era muito engraçado e pegava muitas peças. Além de simples, Poti era bastante fechado, sempre na dele e muito focado no trabalho. A quietude dele mesmo, né? Que ele era muito quieto, mas era legal, entende? Era bom, assim, nossa, ele era muito bom. Ele passava no solar e dizia, vamos tomar um chocolate, daí era para ir na Blumenau. Aí a gente saía, mas ia quieto e voltava calado. Ele era simples, né? Super simples. Às vezes ele nem assinava, né, as obras. Ele andava de bicicleta, algumas vezes eu acompanhava ele também, né, na bicicleta. Aqui era um bairro, né, ficava um pouco distante do centro naquele tempo. Um brasileiro, um paranaense, um verdadeiro curitibano. A quantidade e a qualidade dos trabalhos de Poti comprovam a dedicação e o amor pela arte. Mas só quem conheceu essa figura de perto sabe o que é ser artista. Era a vida dele, né? Era a vida dele, nossa. Sempre fazia o desenho e a família, né? Ele desenhava muito, o pai, a mãe, o João também. Às vezes dizem, né? Poxa, mas ele podia ter vivido mais um tanto, tá? Mas o Poti viveu a vida que ele pediu.